Hoje você vai aprender. Hoje serão verdades dolorosas. Hoje será aquelas pílulas secas que você tem que engolir com cuspe. É aquela pílula que desce patrada na garganta. Hoje é aquele vídeo que a maioria das mulheres treme na base. Onde os homens começam a ver esse vídeo, eles vão ficar espantados. Compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos. Crie a discórdia nos grupos de família. Pode mandar esse vídeo lá. Se tem um grupo de igreja, pode mandar esse vídeo, que seja o agente da discórdia. Porque a verdade, ela não é conveniente do seu pastor. Deus não se dobra ao homem, é o homem que se dobra à vontade de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro papel da mulher no casamento. E pode ter certeza que tudo que eu vou falar vai contra tudo que você aprendeu nas escolas, no sistema e na igreja. Vai ser um tiro no pé do tropeço do seu pastor. Então peço para deixar o seu like para que mais pessoas possam receber esse conteúdo. E claro, eu preparei aqui versículos bíblicos para você entender sobre o assunto. Inclusive, antes de eu rodar esse vídeo aqui, eu vou até ler esses versículos para a gente não precisar ficar voltando em versículo aqui, cara. Para a gente não precisar ficar voltando em versículo aqui, tá? Olha só, como que a mulher é salva? Bom, a salvação para o homem e para a mulher é diferente. A salvação principal é mediante o arrependimento. Arrependimento é quando você se torna uma nova criatura. Não é você bateu na pessoa, pediu desculpas, pediu perdão. Isso aí não é arrependimento. O verdadeiro e profundo arrependimento, você se transforma numa nova criatura. Não adianta você fazer oba-oba com um roliço, pedir perdão, lavar a sua alma na igreja e depois voltar para o roliço, lavar sua alma na igreja e ficar pedindo perdão. Não adianta dar uma de Constantino. O verdadeiro e profundo arrependimento, você se torna nova criatura. Para você se tornar nova criatura, o seu antigo eu tem que morrer. Para o seu antigo eu tem que morrer, todos os seus valores, costumes, tudo isso tem que ser apagado. Então, a verdadeira salvação que não lhe foi ensinada não é da boca para fora. A palavra do homem não vale nada. Se a palavra do homem valesse alguma coisa, na hora de comprar uma casa, você não tinha que assinar um contrato. Na hora de comprar um carro, você não tinha que assinar um contrato. Na hora de fazer seu plano de saúde, você não tinha que fazer um contrato. Se a palavra do homem valesse alguma coisa. Então, a salvação ela é diferente daquilo que você aprendeu. Como que é feita a salvação para a mulher? Tá? Isso aqui está em Timóteo, olha só. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz a filhos. Ponto. Eu não estou aqui fazendo a minha vontade. É o que está na Bíblia. Vai ser salva dando à luz a filhos. Se permanecer na fé, a mulher precisa permanecer na fé, não pode se abster de Deus. A palavra amor, eu já falei sobre isso. Escatologia bíblica é a palavra rama. A palavra amor na Bíblia é a palavra rama. A palavra rama, quando você faz uma escatologia, é a palavra sacrifício. É você se doar pelo próximo, tá? No sacrifício e na santidade. Ou seja, a mulher vai se doar pela sua família, a mulher vai se doar pelo seu marido. Então, no sacrifício e na santidade. Adianta você pegar a sua mulher e enfiar um monte de bolinha de gude lá dentro da mulher? Adianta você pegar a tua mulher e começar a colocar num telão lá não sei aonde, que eu nem vou dizer o nome aqui, um monte de vídeo estranho e você chapuletando a sua mulher? Como é que a mulher, olha só, você tem que santificar a tua mulher. Adianta você ir nas casas, que eu não vou nem dizer o nome, para um outro cara ficar na sua mulher e você olhando assim? Adianta? Não. A santidade de uma mulher, você não deve corromper o corpo de uma mulher. É simples assim. Ou seja, você tem que se relacionar com sua mulher. Isso é bíblico, você tem que se relacionar. Você só vai conseguir dar à luz a filhos se você chapuletar, mas não é para você perverter a índole da mulher. Pelo menos a igreja católica, ela honrou com esse versículo bíblico. Já as igrejas evangélicas, você faz o que você quiser dentro da sua casa com a sua mulher. Se quiser colocar a sua mulher em cima do Pinóquio, você pode colocar. Então, por isso que eu digo para vocês,
tome cuidado com as coisas que você ouve que não são verdadeiras, tá? E outra coisa, a mulher vai ser salva com o bom senso. O que é o bom senso? É a capacidade de fazer a escolha certa. Esse é o bom senso. Por exemplo, eu vou ficar tomando conta do meu marido e da minha família ao invés de eu ir para a balada. Eu vou cuidar dos meus filhos, vou me sacrificar pela minha família para que ninguém se perca, ao invés de eu ficar viajando, fazendo um monte de coisa que meus filhos se perderem. Eu vou parar de ficar usando a minha melhor roupa para as pessoas da rua, enquanto que dentro de casa eu visto igual o Chuck, boneco assassino. Então, infelizmente, o bom senso é esse, tá? Então, como é que a mulher é salva? Entretanto, a mulher será salva dando à luz a filhos, se permanecendo na fé, no sacrifício e na santidade com bom senso. É assim que a mulher é salva. Outra coisa importante, olha só, e não é permitido que a mulher ensine, tá? E não é permitido que a mulher ensine e nem exerça autoridade sobre o homem. A mulher não manda no casamento e ponto final. Não é permitido que a mulher se torne pastora, missionária, isso é proibido biblicamente, ok? Então não é permitido que a mulher ensine. Verdades duras de serem engolidas, mas são verdades, não é permitido. A mulher, esse é o papel do marido, ok? A mulher não vai pegar a Bíblia para ler para o marido em casa. Não é assim que você vai converter o seu marido. Muito pelo contrário, não é assim, é pelos seus atos. Então, a primeira coisa, a mulher não deve ensinar e nem deve exercer autoridade sobre o marido. Mulher mandona, que xinga, que briga, não deve exercer autoridade sobre o seu marido. Esteja, portanto, em silêncio, tá? E com toda a reverência. Em silêncio e com toda a reverência, tá? Só para você entender. Contudo, a mulher será restaurada dando à luz a filhos, permanecendo na fé, no sacrifício e na santidade, com bom senso. Olha só, a mulher exemplar é a coroa do marido, mas a de comportamento vergonhoso é como o câncer dos seus olhos. Então, a Bíblia já vem ensinando o que é o casamento, meu irmão. Mulheres, sujeitem cada uma a seu marido como ao Senhor. É muito simples. Se a mulher não é capaz de servir o seu marido, como essa mulher será capaz de servir a Deus? Se nem ao marido, que é um homem carnal, não é perfeito em sua magnitude, se nem ao marido a mulher foi capaz de servir, por que ela será capaz de servir a Deus? O primeiro pecado desse mundo foi a desobediência. Primeiro, pois o marido é a cabeça da mulher. Mais importante do que a mulher ir para a igreja, é permanecer com o seu marido. Se a mulher vai para a igreja e deixa o marido em casa, essa mulher já está caindo em transgressão, tá? Verdades duras de doer. Como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, o marido é a cabeça da mulher. A mulher será salva através do marido, cara. Então, é duro de doer, Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam todas sujeitas ao seu marido. Você está entendendo? Então, primeira coisa, você não tem que ir para a igreja ficar orando. Eu lembro que quando eu ia para a igreja, um monte de gente chegava de terno e gravata, sentava na frente da igreja orando. Meu irmão, exatamente como sepulcros caiados. Nada te impede de orar dentro de casa. Por que você tem que ser visto e adorado? Olha, ele ora, ele é santo. Não precisa disso. Então está bem explicado aqui, bem explicado como que a mulher é salva. Ela depende do homem, do marido, e depende do quê? Depende de dar à luz a filhos e depende do bom senso. A mulher depende também do permanecer na fé, no amor e na santidade. Então é assim que a mulher é salva, meu irmão. Você achou mesmo que falando assim, Deus me perdoe, aí na hora o céu se abre e você vai para o céu. O verdadeiro arrependimento, você se torna uma nova criatura.
O verdadeiro arrependimento, se a palavra do homem, quando eu falo homem, é homem e mulher, se a palavra do homem valesse alguma coisa, na hora de comprar uma casa, você não tinha que assinar um contrato. Na hora de você fazer uma conta no banco, você não tinha que assinar um contrato. Na hora de comprar uma moto, você não tinha que assinar um contrato. Se a palavra do homem valesse alguma coisa. Então, não adianta da boca para fora você falar, sendo que o seu coração é outra coisa. O verdadeiro arrependimento, ele faz com que você se torne uma nova criatura. Então, antes de querer mudar o mundo, mude a si mesmo. Tá? Ponto principal. A partir desse momento, eu posso rodar o vídeo, porque aí fica mais fácil de você entender. A partir desse momento aqui já fica mais fácil de você entender, tá? Olha só. Está casada. Se ele não quer que você vá à igreja, você fica em casa. Você está casada. Se o seu marido não quer que você vá para a igreja, você fica em casa. Ah, mas eu vou para a igreja porque eu quero a minha salvação. Você, mulher, você não conhece verdadeiramente a Bíblia. Isso aí é um estágio espiritual concedido aos homens, não é coisa de mulher. Só para você poder entender. Ah, mas que absurdo! É muito simples. Primeira coisa que eu vou falar para você, Atos 7. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, assim diz o profeta. Foi falado em Isaías e foi falado com Estevão. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Que espécime de aposentos poderá fazer para mim? Não é a terra estrado dos meus pés? Então, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Principal é esse. O próprio Messias, que é o próprio Deus, a manifestação de Deus, Deus vivo, Deus em carne, chamado Jesus Cristo, disse: a ninguém vos chamei de rabi, tradução de rabi em hebraico é mestre, a ninguém vos chamei de padre ou pai, em italiano pai é padre, e a ninguém vos chamei de guia, porque é guia de ovelhas. Hoje em dia se chama pastor de ovelhas. Um só é vosso pastor, aquele que está no céu. A ninguém, não existe pastores, existe o pastor. Vou te fazer uma pergunta: o seu pastor, ele é capaz de dar a vida dele por você? O seu pastor é capaz de dar a vida dele por você? Pensa um pouco. Aquele cara que está pregando na igreja, ele é capaz de dar a vida dele por você? Não, não é. Não se engane, não é. São mercenários. Mercenários, ok? Mercenários. Por isso o Messias dizia: as minhas ovelhas ouvem o meu chamado. Esse é o mercenário. Quando vem as abominações, quando vem o perigo, eles fogem e deixam as ovelhas, todas elas dispersadas. Mas o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. O seu pastor dá a vida por você? Não. Então ele é um verdadeiro mercenário. Ponto segundo: não existe pastor, existe o pastor. Haverá um rebanho e um pastor. Isso é bíblico. Então haverá um rebanho e um pastor. Só existe um pastor. Não existe pastores. Um pastor. Tá bom? Então, quando o seu marido não vai na igreja, ele está mais certo do que você que está indo. Mais certo do que você que está indo. Só para você poder entender. Está entendendo que a Bíblia é um estado espiritual concedido aos homens? Então, a mulher, se ela quer que o marido dela se torne temente no Senhor, ela dá o exemplo. Não é tentando impor alguma coisa, ok? Na verdade, o homem jamais pode ser submisso a uma mulher. O homem jamais, você não entra no céu se você for submisso a uma mulher. Não dá, não dá. O homem não foi feito para ser submisso a mulher alguma. Essa é o estado bíblico. Agora, o problema é que eles erotizaram tudo. Quando nós falamos de submissão, os caras pensam logo em 50 tons de cinza. Bota uma bola na boca da mulher e fica lá, ó. Não é isso. Submissão é a plena obediência. Plena obediência. É como se você tivesse um chefe. Da mesma forma que você trabalha e tem um chefe, assim é submissão. Você é submisso a ele. Isso é para você poder entender, tá? Então ela está dizendo aqui: se o marido quer ficar em casa, não quer ir para a igreja, a mulher fica em casa. Olha para você ver como que as pessoas antigas, mais velhas, possuem mais sabedoria que as modernidades de agora. Se ele já gosta de tomar uísque, você vai servir para ele bonitinho.
beijos, um uísque para ele, se é com gelo, se é sem gelo, se tem que tirar gosto, se não tem, você vai ficar lá porque ele é o seu marido. Se seu marido gosta de uísque, você vai servir para ele. Porque o seu papel como mulher é esse. É esse, biblicamente falando, é esse. Então, existe uma analogia, foi feito um anagrama diabólico nas igrejas evangélicas de que a bebida é o sétimo pecado capital. Foi feita toda uma mediação para condenar a bebida. Uma mediação absurda. Aí dizem que se você beber bebida alcoólica, você vai ser condenado. Sendo que a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala que você será condenado se você beber bebida alcoólica. A Bíblia fala que se você tiver um profundo amor pela bebida, se você se tornar escravo da bebida, se você se tornar uma pessoa embriagada, uma pessoa, o que é embriaguez? É você ficar tomando todo dia, você vai no boteco, fica tomando 1 litro de cachaça. Isso aí é embriaguez, meu irmão. Isso aí é embriaguez. Por exemplo, o vinho prolonga a vida humana, a cachaça prolonga a vida humana. A cerveja de trigo, apesar de ela ser diurética, ela também tem os seus benefícios. Então a bebida não, inclusive o Messias bebia. Quando se fala na Bíblia leite estragado, quando se fala, por exemplo, bebida estragada na Bíblia, a tradução está errada. Então os pastores eles não entendem, é porque na verdade foi fermentado. Foi fermentado. Tu pega, por exemplo, um suco de uva e você estragou ele para ele virar vinho. Você pega uma bebida à base de leite, você estragou aquela bebida para ela se tornar alcoólica. Então ela foi fermentada. Só que aí, como não tem uma tradução correta referenciando a fermentação, os caras acham que é bebida estragada. Abraão deu bebida estragada para Deus. Será? Então, campeão, eu estou tentando explicar para vocês que beber não vai te condenar ao inferno. O amor à bebida é que te condena ao inferno. Você tomar uma cervejinha, 2, porque você chegou do serviço, está cansado, para você relaxar, isso não vai te condenar ao inferno. Mas a igreja, essa falsa igreja messiânica, te condena, porque é filha do Satanás. Como dizia Estevão, Atos 7, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Onde que é o nosso templo? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo de Deus? Ou seja, a verdadeira igreja somos nós, não é templo de pedra, tá? Então, olha só a sabedoria dessas mulheres antigas, só para vocês verem aí, tá? Edmeio, você está falando aqui é muito forte e é muito importante. Por quê? Quantas mulheres que nos assistem agora, elas estão nessa posição entre a cruz e a espada? A maioria das mulheres hoje em dia, elas acham que não precisam de homem para nada, elas acham que são superiores aos homens, elas acham que os homens têm uma herança de dívidas a retribuir para elas. Hoje em dia é uma total aversão aos valores. Ou seja, como dizia Sócrates, como dizia Platão, Epicuro, todos tinham o mesmo consenso. Antes de você querer mudar o mundo, mude a si mesmo. Mude a si mesmo. Primeiro ponto, antes de você querer tornar o mundo melhor, mude a si mesmo, se torne melhor. Pensando assim, ou eu sirvo a Deus, ou eu vou, porque sou casado e meu marido não quer que eu faça isso, eu não faço aquilo, ou dentro da minha casa ele quer beber uma bebida e eu não concordo. Ele vai beber a bebida dele, comprada com o dinheiro dele. É importantíssimo isso, importantíssimo. Você não tem problema nenhum, cara. Tem problema. Cara, uma coisa bizarra, eu já cheguei a presenciar isso. Chega bizarro. Muitas vezes o marido, o cara é mecânico, o marido ele é gari, o marido ele tem uma profissão peixeiro, sei lá, cara. Muitas vezes o marido ganha uns 3 mil reais por mês. Aí o que o marido faz? Pô, preciso pagar as contas, principalmente a conta de água, de luz, internet, não sei o quê. E eu preciso garantir uma compra para a minha família. Hoje em dia, devido à época do Collor, onde a inflação era absurda, as pessoas faziam uma compra por mês. Geralmente no começo do mês, para garantir a integridade. O preço aumentava por segundo, né? E aí, o pessoal teve o hábito de fazer uma compra por mês.
Não estou aqui para julgar. E acontece o seguinte, o cara vai lá, recebe o dinheiro e faz uma compra do mês. Vamos chamar de compra do mês, tá? Mas saiba que a origem dessa compra do mês veio por conta das consequências do governo Collor. E aí, o que acontece? O cara fez a compra do mês, o cara comprou iogurte para as crianças, comprou macarrão, comprou arroz, comprou feijão, comprou um monte de coisa. Aí o cara enche a casa de compras. Cara, eu vou contar um segredo para vocês aqui. Eu não gosto de expor minha vida pessoal na internet, mas toda vez que eu faço compra na minha casa, eu faço questão. Minha esposa que organiza a compra, né? Minha esposa, ela tem um trabalho e ela recebe para isso. O que acontece? Quando a gente faz compra em casa, a gente lota a geladeira, meu irmão. O freezer, falta só explodir de tanta carne. O freezer fica lotado de carne, cara. A geladeira fica entupida de comida, a fruteira fica quase esgoelada de tanta fruta, cara. Meu irmão, eu olho para aquilo ali, aquela parede de comida, assim. Eu olho para aquilo ali e falo assim, ó, eu agradeço a Deus. Eu olho para aquilo ali e falo assim, ó, obrigado, meu Deus, por eu ter essa condição financeira, por eu poder comprar comida para minha família. Eu agradeço a Deus, agradeço. Meu irmão, é de joelhar e agradecer. É claro que eu não vou ficar ajoelhando como um hipócrita, né? Quando eu oro para Deus eu agradeço, mas eu olho para aquilo ali, eu bato foto da minha geladeira, cara. Eu tenho foto no meu celular da minha geladeira, velho, porque é um prazer, uma conquista para o homem fazer aquela compra. Aí tem mulher que o marido faz a compra, quando chega em casa a mulher está brigando, berrando com o cara aguentou o chefe xingando, o cara fez a compra para casa, para a família, e a mulher vai lá fica arrumando pretexto para fazer briguinha, intriga com o marido, julgando o filho contra o pai, a filha contra o pai, esse tipo de coisa. Você está entendendo? É isso que eu falo. O pessoal acha que só vai ser salvo aquele cara que está usando terno e gravata servindo a Deus. Esse aqui não vai ser salvo, campeão. Aquele que verdadeiramente vai ser salvo é aquele que faz a vontade de Deus, não esses verdadeiros mercenários. Exatamente isso. A mulher será salva, santificada. Você quer que seu marido seja salvo? Você que é santificada, o seu marido será salvo, santificado também. Ou seja, eu conheço um caso bem peculiar. A mulher, ela é evangélica. Assim, quando a gente fala evangélica, ela adora a Deus. E o marido dela é de outra religião. Se não me falha a memória, acho que é do Islã. Meu irmão, qual é o correto nessa história? Olha que bizarro, cada um de uma religião diferente, ambas religiões abraâmicas. Como é que a mulher vai ser salva? Se santificando. E como é que o marido dela vai ser salva? Quando ela se santificar, o seu marido será santificado também. Então, uma mulher que quer que a sua família seja salva, ela serve ao marido, cara. Que coisa incrível, né? É isso que a Bíblia diz. Exatamente. Mas você não vai servir de mau humor. Quando fala servir de mau humor, basta você ler Eclesiastes, você ler todos os contextos de Salomão, o rei Davi, sobre mulheres, para você poder aprender. Você vai ser a melhor esposa possível. Muito simples, muito simples. Se Jesus Cristo estivesse na sua casa, você não ia servir o seu melhor alimento, vestir a sua melhor roupa? Agora Jesus lhe deu uma tarefa, que você sirva o seu marido. Como é que você vai fazer? Você vai dizer não a ele quando ele quiser sodomizar você, e sodomia é pecado. Agora, olha só o que ela disse. Você vai dizer não a ele quando ele quiser te sodomizar. O que é sodomizar? Vamos na casa de futebol intergaláctico, né? Tiranossauro Rex swing, tá bom? Aí o marido gosta de sentar lá, cruzar as perninhas e ver a mulher, não, isso é sodomia. O marido gosta do segundo buraco, porque o segundo buraco, sodomia. Que o marido gosta que eu fique não sei o que, amarrado numa corda. Irmão, sodomia.
A Bíblia nos ensina principalmente a mulher, para não ser sodomizada. Por isso que ela falou: você vai dizer não quando ele quiser sodomizar você. Não, é não. Tem que aprender a dizer não. Porque você não é. Não posso nem falar a palavra aqui por causa da internet. Você não é PUTA, você não é VA, GA, BU, NDA. Você não é esse tipo de pessoa. Então você tem que dizer não quando ele quiser sodomizar você. Perfeita colocação. Sodomizar você, que sodomia é pecado. Então você não vai fazer aquilo que ofende a Deus. Exatamente, o que ofende a Deus. Você não vai fazer aquela bagunça. Ai, porque eu gosto de, sei lá, cara, de fazer uns. Não é isso, tá? Mas aquilo que não ofende a Deus, você vai fazer. É aquilo que não ofende a Deus, você vai fazer. E com o coração, sabendo o que você está fazendo para Deus. Você é a esposa. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. Perfeita colocação. O marido não deixou de ser marido. Só porque ele bebe, ele fuma, ele grita, ele é seu marido. Exatamente, ele é seu marido. O dia que Deus não quiser mais que você tenha aquele marido, ele termina a aliança. Foi o que aconteceu comigo. O dia que Deus não quiser mais que você tenha um marido, só pode ocorrer duas coisas. A única maneira, a única separação bíblica que existe até hoje: traição e morte. Se o seu marido morreu, você se tornou viúva. Se você se tornou viúva muito cedo, é recomendável que você case. Encontre alguém numa situação parecida, um homem numa situação parecida, e que você case. Ou pode permanecer sozinho, não tem problema. Agora, ou o seu marido traiu. Por exemplo, se o seu marido traiu, aí entra essa questão aí, tá? Isso é importante ser falado. Para eu conhecer o paraíso terrestre, onde viveu Adão e Eva, né, você tem que saber sobre algumas coisas. Mas aí, esse aqui é um vídeo muito importante, né, da galera que está destruindo o casamento. Um casamento mesmo, de verdade, porque o marido não quer que ela sirva na igreja ou que ela vai subir a Deus, a sua família, o seu campo missionário. Exatamente. Você quer ser missionária? Você quer ser função de Deus? Sua casa. Se você não é capaz de entregar o seu melhor para a sua família, você não é capaz de entregar o seu melhor para ninguém. Simples assim. As pessoas, elas não entendem, cara. Elas não entendem. Então, assim, eu fico satisfeito de saber que ainda assim existem pessoas que possuem esse tipo de conhecimento, esse tipo de sabedoria. Então, isso que é importante. Por que eu gosto muito da religião islâmica? Não é porque eu participo do Islã, não, campeão. Eu sou cristão, eu estou com Jesus Cristo. Se botarem uma arma na minha cabeça, eu não vou negar a Cristo. Estou preparado para isso, meu irmão. Os caras podem fuzilar meus filhos, minha esposa, pode enfiar um abacaxi flamejante no meu rabo, eu não vou negar Jesus Cristo, ponto final. Desde o meu átomo, da minha existência toda, ela é feita para Cristo, ponto final. Agora, eu quero que você entenda o seguinte, tá? Não é porque eu sou cristão que eu sou um cara que não consegue enxergar o todo. E as religiões abraâmicas, elas têm muito a nos ensinar. Claro, tem outras crenças, outras religiões também. A regra universal é essa: ninguém é tão burro que não possa ensinar, e ninguém é tão sábio que não possa aprender, cara. Então, o que acontece? Eu tiro para poder aprender sobre as culturas abraâmicas, o judaísmo, o islamismo. Eu tiro para aprender. Tem pessoas que têm um casamento de mais de 50 anos, que tem 12 filhos, o cara feliz com o casamento, o cara realmente assim, feliz. Quando eu olho para aquilo ali, eu tento aprender, o que fez esse cara ter um casamento de 50 anos? O que fez esse cara estar numa condição como essa? Cara com 70 e tantos anos, uma foto de família com mais de 30 pessoas, o cara não fica abandonado. Como é que o cara conseguiu chegar nesse nível?
Aí eu olho para os antigos, eu olho para as tradições. Tradição é aquilo que resiste contra o tempo. Eu olho para aquilo ali e falo assim, caramba, cara, esse cara fez isso, eu vou fazer o mesmo. Então, por exemplo, a cultura islâmica é uma das culturas assim, existem divergências. Uma coisa que você não sabe é que da mesma forma que você tem igreja evangélica, pentecostal, adventista, mormon, você tem igreja católica, assim também é a religião islâmica. Você tem um monte de derivações, algumas derivações extremamente radicais, que se tu botar a mão na Bíblia os caras te degolam. Existem ramificações, mas também existem ramificações importantes, mais tradicionalistas. Por exemplo, uma das coisas da cultura islâmica que eu acho extremamente importante é o seguinte: você vai fazer uma festa, as mulheres ficam de um lado, os homens ficam do outro. Mulher não fica de conversinha com o homem, cara. Não fica de conversinha. É uma coisa incrível, e que é também parte de crença de religião abraâmica e judaica. Então, mulher não fica de conversinha com o homem. Quando eu falo de judaísmo, eu não estou falando de Israel. Israel não é judaísmo, meu irmão. Eu não posso aqui na internet dizer o que eu penso sobre Israel. Mas os verdadeiros judeus condenam aquele lugar. Eu gosto da religião judaica, não faço parte dela, mas a verdadeira religião judaica não apoia aquele pessoal de lá do Oriente, não apoia, tá? Inclusive os caras, muito pelo contrário, né? Uma região onde o abor pararapuru é liberado, o casamento GAY é liberado, né? Esse lugar não é santificado por Deus, meu irmão, não é santificado. Tanto é que esse lugar é de onde vai nascer o anti-messias. Ali não é a vontade de Deus, coloca na sua cabeça, tá? Agora, existem muitos bons judeus que realmente contribuíram para a sociedade, mas o principal, no caso do Islã, é isso: o cara fez uma festa, a mulher vai para um lado, o homem vai para o outro. Quando você vai, por exemplo, ensinar, o que é o ensinamento dentro de uma mesquita, por exemplo? A época dos profetas já acabou. A época de Jesus, Noé, a época de todos esses profetas antigos, ela acabou. Então, os caras que estão lecionando ali são pessoas que mais anciãs, mais velhas, que passaram o tempo todo estudando, cara. É totalmente diferente. Não é qualquer pessoa que bota a boca no trombone. Por exemplo, é um absurdo você ver uma menina de 16 anos pregando na igreja. É um absurdo. Quem deveria se pregar, apesar que a igreja não existe, ele deveria ser um ancião, uma pessoa estudada sobre o assunto. Hoje em dia é uma farra. Então, tu vai pegando as crenças, a crença judaica, a verdadeira crença ortodoxa, tá? É a mesma coisa, separação de homem e de mulher. A mulher, ela se veste bem para o marido, ela não sei o quê, assim como é nessas religiões. Por exemplo, a mulher, ela tem que ser a cereja do bolo na casa. A mulher, ela não é uma escrava, uma simples servente. Não, a mulher na casa, ela tem que ser santificada até mais do que os filhos. Então, é dever do homem proporcionar um ambiente agradável para a mulher, tanto no casamento do Islã quanto do judaico. Então, por exemplo, a mulher, ela tem que ser bem tratada, ela tem que se a mulher quiser comprar um vestido, você tem que conseguir suprir isso dela. Se ela quiser se embelezar para você tem que suprir isso. Então é dever do homem garantir que essa mulher, ela seja santificada em sua casa. Agora, quando você pega o cristianismo, o que é o cristianismo? Está tudo ao avesso, meu irmão. Muitas vezes o cara está lá, a mulher dentro de casa, ela se veste como Chuck, boneco assassino, e fora de casa ela se veste da melhor maneira. Ou seja, a mulher se veste bem para agradar as pessoas da rua, que não estão nem aí para ela, que vão falar mal dela, que se um dia ela precisar, não se conte com essas pessoas. E dentro de casa, que é a família, que é o laço mais importante, a mulher se veste como um verdadeiro Neandertal. Está entendendo? Então eu acho importante esse tipo de discussão, esse tipo de vídeo, para ver se a galera acorda. Porque não acorda, meu irmão. A coisa fica, mas esse tipo de pensamento é muito retrógrado. É muito simples. Essa é a verdadeira religião cristã. Se você se afastar da religião cristã,
Essa é a verdadeira, biblicamente falando é essa. Agora, se você se afastar dela e começar a inventar verdades inconvenientes, meu irmão, você pode inventar qualquer religião, cara. Então, por isso que as religiões abraâmicas, elas dão muito certo. Quando tu pegava, por exemplo, a época dos jesuítas, tu pegava a época da igreja primitiva, cara, a mulher, ela era santificada em casa. Então, existia todo um trabalho para santificar a mulher, para fazer com que a mulher viesse a mais tempo. Cara, era uma coisa bem feita. Hoje em dia, não. Então, assim, qual conselho que eu dou para você que você é casado? Primeiro conselho que eu dou para você: se você for escolher uma mulher, cara, olha só, primeira coisa, o mínimo, você tem que ter uma mulher submissa. O mínimo, vai escolher uma mulher, ela tem que ser submissa. Se a mulher não for submissa, esquece. Mulher abandona, esquece, não existe nem diálogo, não tem nem diálogo, acabou. Você vai sofrer o pão que o diabo amassou, meu irmão. Então a mulher tem que ser submissa. Agora, submissão não é 50 tons de cinza, submissão é obediência. Então a mulher, ela quer ser salva, ela vai se santificar e vai santificar o marido. Então, vai escolher uma esposa para você, submissão. Se não tiver submissão, acabou, meu irmão, acabou o diálogo. Depois que você tiver submissão, o resto você aprende. Você pega a Bíblia, começa a ler. Agora, uma dica que eu dou para você: não fica parecendo um pastor sensacionalista dentro da sua casa, acusando sua mulher de tudo que ela faz. Porque você é assim, porque Deus está me dizendo. Para com isso, para de envolver Deus na sua vida, meu irmão. Para com isso. Se Deus não apareceu para você, abriu o céu no meio e se manifestou na sua presença, aquilo que aconteceu com a tua esposa, com o teu marido, não é Deus, pode ser outras coisas, porque todo mundo, porque Deus vai te punir. Para de enfiar Deus na história, para. Então, assim, essa é a dica que eu falo para vocês. Você quer um casamento que dê certo, a mulher tem que ser submissa. Se não for submissa, não tem casamento. Mas aí meu marido, eu vou virar escrava. Não, cara, você acha mesmo que eu fico com minha esposa assim: hoje você vai cozinhar isso e acabou. A partir de agora você faz. Eu não fico assim. A minha esposa, ela é honrada. Até eu não posso falar sobre casamento, porque eu tenho um casamento muito cedo, mais ou menos 5 anos. Estou com minha esposa há 10 anos. Mas pouco do que eu posso ensinar para vocês, eu ensino. Mas eu só vou poder falar de casamento quando eu tiver 50 anos de casamento. Mas basicamente é o seguinte: como é que eu faço para ter um casamento honrado? Primeira coisa, o homem, ele tem que ganhar bem, não tem que ganhar mal. Para o homem poder ganhar bem, não é carteira assinada. Isso aí é um outro papo que eu não tenho que envolver aqui. E aí o que eu faço? Eu ofereço um salário para minha esposa, tá? Ofereço um salário. Então a minha esposa, ela recebe um salário, né? O salário dela não é reduzido pelo INSS, não, eu que pago o imposto de renda dela, então eu pago tudo. O dinheiro dela é só para ela. Aí o dinheiro dela, ela tem que comprar roupa para ela poder se manter bem, comprar as coisas, por exemplo, ela gosta de fazer, tem como é que é o nome? É uma cama elástica pequenininha que você fica pulando. Tem muitas delas na academia, eu esqueci o nome, jump, não sei, cara. Sei nem o nome disso aí, mas é um negócio que você fica fazendo exercício físico em cima disso aí. Um monte de mulher faz pilates, sei lá como é. Ela foi lá e comprou para ela, porque ela quer fazer, quer exercitar. Ela tem o livre-arbítrio dela de comprar o que ela quer para ela, né? Desde, claro, que isso aí não interfira em mim, né? Não é porque ela tem livre-arbítrio que ela vai comprar uma rolha, uma bigorna para enfiar dentro de mim. Isso eu não vou aceitar, mas aquilo que é para ela, né? Então, basicamente é o seguinte: ela tem um salário dela, tem as obrigações dela e ela é honrada, meu irmão. Eu não fico apontando o dedo na cara. O almoço é ela que faz, é ela que escolhe a comida. Eu não interfiro na casa, não interfiro na alimentação, não interfiro em nada. Assim, eu escolho os melhores alimentos que eu conheço para ela poder, né, ter uma coisa boa, mas eu não interfiro. Tipo assim, eu trabalho, educo meus filhos e filhas. Eu tenho alguns propósitos dentro de casa, mas eu não interfiro em certas coisas. É com ela, entendeu? E aí é mais ou menos desse trabalho. Então, e mesmo assim eu sei que eu ainda estou errando, né? E ela também está errando em algumas coisas. A gente vai aprendendo. Agora, eu digo para você o seguinte: se a sua busca é ter um casamento, porque casamento é uma bênção. Se o seu casamento é uma maldição, é porque você está errando em alguma coisa.
está errando em alguma coisa. Então você tem que aprender. Tem muita coisa, cara, que as pessoas desconhecem. Eu não posso falar abertamente aqui, mas só para vocês terem uma ideia. A mulher não pode ingerir trigo. Mulher não pode ingerir. Para você que chegou até o final, 40 minutos de vídeo, você que chegou até o final, não comenta aqui embaixo nos comentários. Não comenta, mas fala assim, escreva aqui embaixo aqui, né, assisti até o final. Só escreva isso. Por que você assistiu até o final? O seu testemunho de que você está aprendendo uma coisa que quem viu só o comecinho não vai ver. Então é o seguinte, mulher não pode comer trigo. Não pode. Estatisticamente falando, a maioria das mulheres tem prisão de ventre, ok? Elas têm constipação, elas demoram em fazer cocô, e a maioria das mulheres tem enxaqueca. Tanto a enxaqueca quanto a prisão de ventre está relacionado a parasitas e vermes. Os parasitas alteram o estágio emocional, o estado emocional da pessoa. E o trigo é o principal, além do açúcar, claro, mas o trigo é o primeiro, é o principal alimento que alimenta parasitas. Então, muitas vezes a mulher é surtada, a mulher é nervosa, a mulher é brigona, a mulher ela é o capeta. Muitas vezes porque essa mulher tem prisão de ventre ou essa mulher tem muita enxaqueca. E tudo isso é relacionado ao trigo. Então, você tem que tirar o trigo da sua família. Eu não como trigo, meus filhos e filhos não comem e minha esposa não come, cara, não come. Trigo é um alimento amaldiçoado, é um alimento que... O trigo de hoje em dia não é o trigo que Jesus comia, tá? Então, o trigo, ele é um super alimento que contribui para esses parasitas. E aí eles se multiplicam. Eu não sei se você sabe disso, mas o intestino tem mais neurônios do que o cérebro. O intestino humano, o intestino grosso, ele possui neurônios. Neurônios são capazes de realizar ações. O intestino humano tem mais neurônio do que o cérebro. E aí eu digo uma coisa para você. Quando você come trigo, esse trigo interfere nos parasitas que liberam toxinas. Essas toxinas interferem no neurônio. Por isso que mulher não deve, 99% das mulheres têm intolerância a trigo. 99% não deve comer trigo em hipótese nenhuma. Você vai ver quando quando você começa a tirar o trigo da mulher, a mulher começa a ficar cada vez mais ouriçada. Por quê? Porque os parasitas que estão dentro dela, eles vão começar a ficar nervosos. E aí eles vão tentar arrumar uma maneira de se alimentar de uma maneira. E aí, meu irmão, a coisa começa a ficar doida. A mulher começa a puxar os cabelos, começa a aparecer espinha, começa a ficar um monte de coisas, dor de cabeça, porque é como se você estivesse tirando o crack de um cracudo, sem brincadeira. É os mesmos sintomas. Depois que ela consegue se libertar do trigo, você espera umas 2 semanas. O efeito não é rápido. Cara, você se libertou do trigo, é nítido. A sua mulher vai ser calma de um jeito absurdo. Depois que a mulher para de ingerir trigo, meu irmão, você vai ver que não vai ter briga mais na sua casa. Acabou a desavença. Essa mulher não vai mais brigar com você. Essa mulher não vai mais surtar, ter pensamentos estranhos. Acabou a discussão. Acabou. É um casamento totalmente mudado. Porque o trigo que a sua avó comia não é o mesmo trigo que você come. Então, é extremamente importante não comer trigo, cara. Te zera. Todo alimento que tem trigo, zera na sua casa. Zera. Então, assim, são algumas coisas que a gente faz na nossa família. Trigo é zero trigo, meu irmão. Mas aí eu vou comer o quê? Meu irmão, eu sou gordinho, porra. Eu sou gordinho e eu não como trigo. Você acha que não tem receita de uma porrada de coisa sem trigo, não? Tem um monte de coisa que você pode fazer sem trigo, cara. Cara, quando você tirar o trigo da sua... Escuta o que eu tô falando. Hoje você me chama de doido. Você fala assim, aquele gordinho tá doido. Aquele cara, meu irmão, aquele canal é uma viagem, meu. Eu entro naquele canal, eu tô fumando meu bagulho louco, eu fico louco. Pode falar o que você quiser. Aqueles homens e mulheres que tirarem o trigo da sua família, hoje vocês vão falar para mim assim, eu não acredito em você.
daqui a 15 dias, você procura esse vídeo. Eu publico 2 vídeos por dia, então daqui a 15 dias você tem que chegar lá no 30º vídeo, tá? Você pode ter certeza que vai ter alguém falando aqui embaixo: cara, eu tirei o trigo, meu casamento mudou, a minha vida mudou. Pois é. No dia que eu não avisei, né? No dia que eu não avisei. Bom, vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha elucidado a mente de vocês. Verdades duras de engolir. A salvação da mulher, é claro, é o verdadeiro arrependimento, é a salvação individual. Se você se arrepender, é capaz de você ser salva. Mas lembre bem do que é servir a Cristo, tá? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.